quais as consequências de você legislar sobre um código como esse. As pessoas sempre perguntam, qual é a sua opinião? De verdade, hoje eu vou expressar minha opinião, porque nós não estamos numa aula. Nós estamos aqui num debate. Então a minha opinião será expressada. Na aula eu prefiro que vocês tenham um entendimento das coisas. Minha opinião, eu sou contra o Código Florestal da forma como ele está sendo encaminhado para o Senado. E espero que no Senado ele possa ser modificado. Entretanto, o Brasil precisa encontrar modelos de desenvolvimento, equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Eu não sei qual é isso. Talvez isso seja uma tarefa de vocês aí, estudantes, logo mais universitários, acadêmicos, entendeu? Então talvez vocês tenham isso como uma missão a desdobrar. Principalmente se vocês considerarem que o primeiro código é de 32, o outro é de 65, ou seja, quase 37 anos, aí 33 anos depois. Aí em 81 você tem uma lei federal. Em 2000 você tem aí a reforma dele. Em 99 vai para votação em 2000. Então isso ainda vai avançar em termos de discussão, porque pressupõe o uso do território brasileiro e o desenvolvimento da sociedade brasileira. Esse desenvolvimento ele precisa ser equilibrado, ele precisa acontecer com sustentabilidade. Agora, o entendimento que as pessoas têm de sustentabilidade é muito distinto. O Chico Mendes e os povos da floresta deram um exemplo de desenvolvimento sustentável. Agora, esse modelo, ele pode ser aprimorado. Ele pode ser pensado de uma outra forma, com novos recursos, a partir dos avanços tecnológicos. É preciso olhar para o grande latifúndio não com os mesmos olhos que a gente olha para time de futebol, e nem para partido político. Porque no Brasil as pessoas que não são filiadas, elas torcem. E elas não votam muitas vezes nas políticas, nos programas de governo. Então é importante que você tenha entendimento de um programa de governo e participe dele. Existem donos de terra que são corruptos, que mantêm essa estrutura fundiária do grande latifúndio, mas existe gente, entendeu, que quer fazer coisas interessantes com racionalidade e com sustentabilidade. Entendeu? Então o discurso ele tem que ser o entendimento do Código Florestal, na minha avaliação. Isso é só para a gente ter uma introdução, depois a gente pode buscar alguns entendimentos, entendimento do que é sustentabilidade, quais são os conceitos, as modalidades de sustentabilidade, o que é um plano de manejo, o que é uma unidade de conservação, o que é uma área de preservação permanente. Para fazer essa discussão, é necessário um tanto de leitura e entendimento dessas coisas. Não é meramente um posicionamento favorável ou contrário. Eu sou favorável porque eu acho que o modelo atual é um reforço às estruturas fundiárias que a gente precisa combater. Mas eu vejo um monte de gente que é contrário, entendeu? Mas que também é contrário à reforma agrária e que não entende a luta dos trabalhadores sem terra como uma luta, entendeu? Por uma terra que tem que cumprir função social. Então, para a gente não ficar tomando partido sem nenhum entendimento, é preciso que haja leitura, é preciso que haja entendimento claro. E a gente faça essa discussão entendendo o que é o Brasil. O Brasil é um país que se estrutura na expropriação da terra e na apropriação indevida. Expropriação indígena, expropriação camponesa, desde o seu descobrimento, e que tem na grande propriedade a sua forma de se estruturar. Isso se manifesta naquilo que é o principal produto da tábua de exportação brasileira, que é a soja.
Então, embora passado 500 anos, embora a gente esteja na BRIC, embora a gente aí se manifeste, né, de um jeito bacana e moderno, o nosso desenvolvimento ainda é como de 300 anos atrás. Então, há que se considerar isso. Entendeu? Acho que isso é uma coisa introdutória, com base naquilo que vocês estavam discutindo, para que a gente pense um pouco essa discussão. Deixa eu só interromper. Professor Bibi, professor Roberto Juliano, obrigado pela presença em nome de todos os alunos. Para acrescentar nesse debate, os alunos aqui, muitos não tinham muito conhecimento do que está acontecendo. Agora o professor Bibi falou, deu uma esclarecida, deu um help aí muito bom. Vamos tentar ter uma ideia um pouco mais democrática. O amigo ali, ele está na fila, então vou fazer a voz dele agora. Próximo, o professor Roberto Juliano, vai com a palavra. Depois do brother ali, a gente vai seguindo o debate. Obrigado a todos. Meu nome é Alex. Então, só voltando ao que eu tinha falado sobre o pequeno latifundiário, eu acho que se o intuito da reforma fosse o pequeno latifundiário, deveria ser feita uma reforma agrária. Então, eu estou defendendo a reforma agrária, mas a reforma, do jeito que ela foi feita agora, a ambiental, ela não teve como proteção principal, o principal foco. O foco principal, para o que eu acho, foi o grande latifundiário. Tanto que teve a anistia dos que já estavam devastando e não conseguiram, não vai acontecer mais nada com ele. Isso me lembra muito a ditadura que aconteceu com o pessoal que matou um monte de gente e foram todos aliciados. Então, acho que a reforma tem que ser posta assim, como o professor falou, mas ela tem que ser posta de uma forma com foco na proteção e não no grande latifundiário. Foi o que aconteceu, na minha opinião. Do jeito que o Bill estava colocando, não tem muito a acrescentar, mas de alguma forma ratificar. Acho que ninguém aqui é contra aumentar a produção agrícola no Brasil. Nós precisamos aumentar. Nós queremos fazer negócios com o mundo. Nós queremos sair da nossa posição secundária para uma posição primária de produção. Então, essa é uma questão que está, aliás, no cerne do discurso daqueles que rezam a cartilha da aprovação de um código ambiental que não seja tão restritivo quanto se diz ser o anterior, que ainda não entrou em vigência, dada a sua secura, sua seriedade. Aliás, faltam poucos dias para que o antigo, que está sendo reformado pelo novo código, entre em vigência e a oposição não esteve tão grande, né, que 95% dos agricultores não vão conseguir cumprir. Ninguém duvida, eu acho. Nós precisamos de dinheiro. O Brasil precisa fazer negócio. Nós precisamos de alimentos qualificados. Mas também eu acho que ninguém pode afastar o conhecimento que o que está por trás disso, tudo, dessa discussão toda, não é a agricultura. É o agronegócio. E isso fala de centenas de milhares, milhões de toneladas de grãos com cheiro de floresta queimada. Isso também nós não podemos ignorar. Nós queremos sim aumentar a produção, mas nós não queremos aumentar a produção para o ganho de uma dúzia de proprietários de gigantescas empresas do agronegócio, em detrimento do futuro de todos os brasileiros. É isso que nós
não queremos aceitar? Não podemos aceitar que o Código Florestal abra as áreas de preservação permanente à exploração pelo agronegócio, na produção dos produtos do agronegócio. Quando eu falo em agronegócio, eu não sei se com vocês é a mesma coisa, a imagem, na hora que eu estou falando, a palavra, ela se traduz na ideia de gigantescas máquinas colheitadeiras, e nada a ver com o agricultor, o cara de enxada na mão, aquele que vai ser desempregado, porque esse nem está na história, nem entrou na brincadeira. Né? O que está na brincadeira é a produção de alimentos. E aí eu fico com minha pequena ironia interior se manifesta com vontade de dar gargalhadas, porque estou sabendo que é para enriquecimento de poucos, maior enriquecimento. Porque quando se fala em permitir que a pequena propriedade ela se aproxime do rio e desmate completamente para poder plantar, e se você dourar um pouco essa linguagem, fica uma coisa bonita de se falar. Nossa, o pequenino, o que o pequenino vai poluir, o que ele vai acabar com a área de preservação permanente? É tão pequenininho. Mas se você fizer a somatória disso, você vai ter o latifundiário. Você vai ter o grande proprietário. Numa situação que no Brasil, dos poucos países do mundo que ainda não resolveu, que é a situação agrária. Quando vem falar na reforma agrária, isso soa, às vezes, vem com ecos da década de 60, quando ainda se lutou neste país em busca de uma reforma agrária, que a Europa já fez há muito tempo. Mas será que é preciso de uma guerra devastadora para fazer? Então, vamos plantar, mas vamos garantir o Brasil inteiro. E aí é preciso fazer aquela distinção clássica, né, entre preservação e conservação. A questão é preservar, não é conservar, deixar do jeito que está. Tem muito dinheiro lá. Todas as florestas do Brasil significam muitos recursos, mas é aquele manejo sustentável, né? Que a gente vê aí o pessoal sendo assassinado ainda hoje, em nome de interesses que têm ligações escusas com o grande capital. Semana passada ainda foi assassinado mais um, né, desses homens que estão lá, solitários, no Pará, como Chico Mendes, que lutam sozinhos, em nome de um ideal que eles têm de preservação. Preservar. Não significa conservar, ninguém quer manter como está. O pulmão do mundo